Bem-vindo ao programa Ponto a Ponto, onde abordamos os tópicos levantados de cada artigo bíblico postado no projeto Recapitulando. Se você não for por nenhuma outra razão, você deve servir ao Criador por causa da gratidão. O Deus misericordioso lhe deu vida. O que você fez para isso então acontecer? Aquele que se preocupa com todos colocou você num belo e grande mundo. O que você fez para isso acontecer? Tudo aquilo que lhe traz felicidade vem de quem? Vem do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Isso Tiago, capítulo 1, versículo 17. Você consegue comer o pão de Deus e respirar o ar dele, e ainda assim permanecer em rebelião contra ele? Você consegue olhar para o quadro que ele pinta diariamente, de um nascer do sol, e ouvir uma sinfonia regida por ele nas matas e ainda não fazer o que Deus pede que você faça? Bem, você consegue ser ingrato a ponto de rejeitar as bênçãos de Deus e recusar-se a obedecer a Ele, tornando-se então um cristão? Obedecer a Ele é uma maneira pequena de dizer a palavra obrigado. Apesar de tudo isso, todos nós somos servos inúteis. Se você consegue ser tão ingrato pelas bênçãos temporárias de Deus a ponto de menosprezá-lo, com certeza, quando olhar para o corpo despedaçado e ensanguentado do Messias, você não conseguirá mais rejeitá-lo. Por que o rosto de Jesus estava tão fatigado e sua carne sangrando? Que mal ele havia feito, então? Bem, Isaías 53:4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Bem, verdadeiramente o amor de Cristo deve constranger você, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Isso em 2 Coríntios 5:14. Consequentemente, você não deve viver para si mesmo, mas para Ele, que morreu por você e ressuscitou dos mortos. Bem, se um coração agradecido não comovê-lo a obedecer a Cristo, olhe para as ricas bênçãos reservadas aos cristãos, e a ninguém mais do que os cristãos. Os pecadores recebem bênçãos físicas da mesma forma que os santos dedicados, mas as bênçãos espirituais pertencem aos chamados para ser santos. Os membros da igreja. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Paulo aqui, então, escrevendo a sua primeira carta aos irmãos coríntios, diz assim, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A chuva cairá sobre o seu jardim enquanto você estiver em rebelião contra o Filho do Homem. Mas você jamais terá a alma purificada e alvejada enquanto não se tornar um cristão. Então, como Atos capítulo 2, versículo 38, lembrando novamente, diz o quê? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados. E logo após recebereis o dom do Espírito Santo. É assim que diz lá.
O brilho do sol vai animar e revigorar a sua vida, mesmo se você permanecer em inimizade com Deus por todos os dias da sua vida. Mas o dom do Espírito Santo jamais será seu, enquanto você não obedecer ao Evangelho de Cristo. Você pode construir uma boa casa e ser iníquo o tempo todo, mas a morada celestial está reservada somente para o povo de Deus. As coisas que são eternas pertencem somente aos cristãos. Jardins são comidos, o brilho do sol desvanece e as casas ficam o quê? Velhas. Mas a remissão dos pecados, o dom do Espírito Santo, a esperança da glória imortal, essas coisas duram e continuam sempre novas. São as únicas coisas que importam em todo o mundo e ninguém, senão um cristão, pode obtê-las. O vale da sombra da morte não é um horror para um filho de Deus. Um cristão pode ir para o túmulo e sorrir diante da morte, e até escarnecer dela. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, Paulo dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Então, graças sejam tributadas a Deus, o qual nos dá, a nós cristãos, a vitória através de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Quer saber mais tópicos de assuntos bíblicos? Fique conectado no programa Ponto a Ponto. Meu nome é Caco Pessoa e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Cristo. Amém.